Um dia, logo após a independência, portanto no mês de julho de 1975, apareceu o diretor de uma revista que se chamava Cadernos do Terceiro Mundo. Foi uma revista importantíssima na luta contra o fascismo, quer na América Latina, quer em África. E o Neiva Moreira, o diretor da revista, um homem extraordinário, apareceu em Cabo Delgado e ele dizia: tu sabes que isso tudo que tu tens na cabeça não vai durar muito tempo, porque vocês vão acabar dentro de pouco tempo. Pela experiência que eu tenho de toda a América Latina, de alguns países africanos, vocês não vão conseguir. Há algumas coisas que vão fazer com que vocês, ele falava, quando dizia vocês, o movimento de guerrilha, vocês vão cair. São as casas, as grandes casas dos portugueses que deixaram aqui, os carros e as mulheres. Foi assim que ele me disse. Uns tempos depois, na verdade, o presidente Samora Machel faz uma ofensiva e, na verdade, era o que tinha acontecido. O que se passa nestas revoluções é que, bom, nem tudo é tão limpo como nós, outros idealistas, pensamos que é, né? Que deveria ser. E pronto, acontecem sempre coisas desagradáveis pelo caminho, né? E uma das coisas que a mim me chocava bastante era: ok, aquele é o inimigo, né? É o sistema colonial. Nós somos os combatentes contra esse inimigo. Mas depois entre nós também havia os outros inimigos, aquilo que chamavam o inimigo interno. E à pala disso desapareceram muitas pessoas, inclusivamente amigos meus, não? Que eu até os considerava pessoas bem íntegras, bem importantes até para mim. E então estas revoluções criam sempre este tipo de coisa. Não aconteceu só em Moçambique, aconteceu em Angola, aconteceu na Guiné. Na Guiné ainda continua a acontecer, né? E foi isso que me fez ficar um pouco longe do poder, porque eu achava que eu não devia pactuar com aquelas coisas, né? Os campos de reeducação transformaram-se em campos de tortura. Eu estive em alguns deles, eu ia de visita, e pelo menos uma vez por mês, pelas minhas funções, ia de visita e era terrível, né? Então tudo isto e mais outras coisas que não quero contar, levaram a que eu me afastasse. Hoje, na realidade, sinto que lutei por este país, mas que e ainda luto por ele. Nunca deixei de lutar por Moçambique, nunca. Mas percebo que não é este poder político que eu esperava que um dia tivéssemos, né? Os pobres estão cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Eu nunca sonhei que em Moçambique houvesse gente tão rica como há agora. Nem no tempo colonial
havia gente tão rica como há agora. Como é possível esta gente ter enriquecido em tão pouco tempo? E então é isto que me choca profundamente. Já Samora começou a denunciar isso, não é? Incrível. Já Samora tinha denunciado. E inclusivamente tem discursos dele em que ele dizia que nós temos de ter cuidado com aqueles capitalistas que vão nascer aqui dentro de nós. E ele dizia uma coisa muito importante: é preciso matar o crocodilo quando ele ainda está no ovo. E foi o que ele fez e por isso morreu. Foi abatido. O monstro Apie. Conhece? 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 Entramos na Apie. E o que é que encontramos? Encontramos um covil de bandidos. Um antro de corrupção. Um centro de humilhação do povo. Encontramos uma base do inimigo para destruir as nossas conquistas. Encontramos um centro difusor de boatos para denegrir a revolução. A PIE está entregue, lacaio dos antigos donos dos prédios. Entrega a boçais selvagens, marginais, que se comportam como porcos. A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Se calhar pode funcionar, porque ele é um gajo assim mais seco e duro, não é? Eu acho que se calhar nós devíamos... Isto seria o tom geral do filme. Depois, se quisermos dar um... Mas a nível de contraste, não? A nível de contraste e de cor e de cor também? De cor também, eu acho que seria para o filme inteiro. Mas a Mina é uma personagem, pá, muito mais quente, não é? Fala de uma maneira muito infantil. O nosso cinema continua a ser um cinema de transmitir mensagens, transmitir para nós, moçambicanos, transmitir o que nós somos, o que é que as particularidades de cada uma das nossas nações, mas que no fundo somos todos um só país. Até o Buio Tamalan Cetro. Ninguém contar. Menina? Mas eu não tenho. Isto é, na verdade, uma mostra do que foi fazer os nossos filmes aqui da Eben. Tem filmes do Licínio, filmes meus e da Isabel. Foram muitos anos de trabalho em equipa, sempre juntos. E todos estes saíram do Instituto de Cinema, né? Que fomos formados lá, fomos aprendendo, trabalhando e depois criámos as diferentes produtoras e foi-se criando uma relação forte de trabalho e principalmente de amizade. Aliás, o embrião da Associação Moçambicana de Cineastas parte da época. Qual é o que... Tem a árvore, mas o problema da árvore é que aquele tipo de linguagem tem que não, dar um certo tipo de... O Marraqueno não está aí? Marraqueno está. Não, o Marraqueno é Marraqueno sobre a guerra. Sobre a guerra. Deixa eu ver, colheita de diabo. Podemos contar acerca daquelas pessoas que têm medo de vir aqui doar sangue, tendo medo que sejam ditas que são seropositivas? Nós não temos dinheiro, não temos nenhum apoio do Estado, não há nenhum fundo de Estado para apoio à cinematografia moçambicana e o que nós fazemos? Sempre que aparece uma encomenda
digamos, institucional, nós transformamos isso num filme nosso, de autor, de cinema, o que é possível e que fica muito melhor do que se fosse aquela coisa muito institucional. Agora vou entrevistar o diretor da Unesco, agora vou entrevistar o chefe da rádio comunitária de Chinavana, agora vou Não, vamos ver o povo primeiro. Isto é um pouco da nossa maneira de estar na vida. Nós não queremos saber dos burocratas, não queremos saber de... Queremos saber de para onde é que vai isto tudo. Queremos olhar para o povo, olhar para as pessoas, olhar para os humildes, e foi assim que este filme foi feito. Apesar de tudo, apesar de todas as crises, nunca deixámos de fazer cinema. Nunca, em situação nenhuma. Por isso nós chamamos ao nosso cinema de resistência. Mesmo durante a guerra, nas piores alturas, nunca deixámos de fazer, porque achamos que o cinema é fundamental para o país, para o povo, para a sociedade. Porque aqui ainda há uma grande discussão sobre a identidade. Quem somos nós? Não é? Isso ainda paira na cabeça de muitos, não é? Não estou a falar das minorias, estou a falar de todos. Quem somos nós? Quem são essas pessoas que dizem que são moçambicanos? E acho que o cinema tem uma força incrível para colocar isto em questão. Esta questão da identidade. Não interessa se são pretos, são brancos, são mulatos. Uma lagateira dizia há pouco tempo que eu estou à procura da minha identidade. Portanto, tal como o Miyakoto está à procura da sua. Somos todos moçambicanos. Estamos a encontrar uma identidade. Somos muito jovens. Temos 35 anos de independência. Talvez daqui a um século aquilo que se chama moçambicanidade já esteja mais consolidada. Agora estamos à procura e acho que o cinema é fundamental. O cinema traz para nós uma nova independência, uma nova maneira de estar na vida, falando sobre nós, falando sobre a vida, falando sobre os problemas do dia a dia dos moçambicanos, mas ele traz alguma coisa de novo desta ideia independentista e libertária de uma nação mais justa.